जन्म जन्मने मनीश्वरे प्राणनाथ विश्वमानंदे श्री मुखाब्जरस लोलसटापदा राधिका पदतले नमस्ते. Hare Krishna. Se alguém puder mandar o link para Brajesh Didi para lá mandar no grupo do Vana Madhurya Brasil, por gentileza. Vansi Vyusita Karanavadiravat Vidambaradharnavipavanadristat Purnendu Sundaramukhat Anavindra Krishna Paramatattam Navivangajam Sakajana Kammam Parapadume Sada Kali Kali Nogodi Nchariku Varnanta Swami Nayana Pathapari Avatu Jagannatha Swami Jayana Patani Bhavatu Sirupamanjari Karachita Madhavaram Pushtanyamnamujarvitavastakayam Ālakata Karakapuri Padarvindam Sanavayani Sanakari Kamakim Kadesh Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasari Shri Gaurabhaktarinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Ofereço primeiramente as minhas mais humildes e respeitosas reverências a meu amado Shiguru Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e também a Nitila Prabhishtam Vishnupada Stotra Sassimad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Sasima Bhaktivedanta Swami Maharaj. A todos os Vaishnavas aqui presentes, todos os meus respeitáveis convidados, Dandavat Pranamas. Estamos aguardando aqui a tradução em inglês, galera, que ainda não começou. Eu tô aqui, mas não... Shila Gurudeva tá falando que Nisimhadeva, ele é Bhakta Vatsalya.
और कृष्ण से भी कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम। E Krishna, ele é Lila Purushottama. E Chaitanya Mahaprabhu, ele é Prema Purushottama. जैसे चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम को कैसे जगत में प्रदान किया। गौर अवतार में उन्होंने अपने पूर्णा शक्ति को संपूर्ण रूप से उन्मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। जिस प्रकार घोड़े को संभालने के लिए कंट्रोल द बॉक्स क्या चाहिए, रेंज चाहिए, लगाम चाहिए, और दूसरी क्या चाहिए, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए दो चीज जरूर होता है। एक होता है रेंज, लगाम, और दूसरी होता है चाबुक। यदि घोड़ा ठीक से नहीं चलता है उसको क्या करना पड़ता है, चाबुक से। तो घोड़ा जोर से और घोड़ा यदि जोर से अधिक तेज गति से दौड़ रहे हैं, उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, रेंज, लगाम चाहिए, रेंज। क्योंकि गौर अवतार में गौर हरि, Então, Gauravata, Satinandana, Gaura Hari, ele falou, ó, minha potência de misericórdia, minha corona Shakti, agora você é livre. Assim como o cavalo sem rédea, você está completamente livre, vá, minha potência de misericórdia. E aí o Krishna Prema inundou tudo. Essa é a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Ele tem a excelência da magnanimidade. Extremamente misericordioso. Então Krishna, ele apareceu na Dwapara Yuga. E ele deu o prema, mas só para os seus associados. Em Vrindavana. Dentro de Vrindavana. वृंदावन में कृष्ण जो प्रेम प्रदान नहीं किया, ऐसे प्रेम किसी ने नहीं किया। फिर वो प्रेम कहाँ तक सीमित, वृंदावन के अंदर। इसलिए लघु भागवत ग्रंथ में रूप गोस्वामी पादनीय पर श्लोक। Então no Lago Bhatavatamrita, Srila Rupa Goswami, ele cita um sloka. और वही कृष्ण गौर अवतार में आकर के वृंदावन के अंदर, वृंदावन के बाहर सर्वत्र प्रेम प्रदान कर। और जो O pessoal não está traduzindo em inglês, viu? Então, Gauravatar, Mahaprabhu, ele não está vendo quem é qualificado e quem não é qualificado. Ele simplesmente dá esse prema. Então, Mahaprabhu, ele está dando esse prema livremente. महापुरुष के पीछे पीछे दौड़े और दौड़ करके उसको छोटी को पकड़ लिया। छोटी समझते हो, महाप्रभु काज इज कभी महाप्रभु के प्रेम को लेना नहीं चाहते थे। So who wants this mercy? Então, quem é que quer essa misericórdia de Mahaprabhu? Não é todo mundo que quer. Os Mayavadis, os Kotakis, aqueles que são muito, que apenas têm
o conhecimento, só querem ter o conhecimento pelo conhecimento. 90 years and still they are doing. Eles estão, por exemplo, estudando durante 90 anos, eles ainda estão lá, estão com a idade de 90 anos e ainda estão estudando, fazendo PhD. Still they are doing. Eles vão morrer daqui a alguns dias, mas ainda assim eles estão fazendo o PhD. Do your Harinam. It's more useful. Faz o seu Harinama, que é mais Acquiring more knowledge. efetivo nessa era, mas ainda assim eles estão estudando, adquirindo conhecimento mundano. And then you have Estudando com a lógica seca. Então, os 6 tipos de pessoas que não recebem a misericórdia de Mahaprabhu não querem receber: os aparadis, mayavadis, he os gyanis. ran after them. And by force Mas gave them Mahaprabhu, this ele prema. correu atrás deles e à força ele deu esse prema. This is special. Essa é a especialidade de Mahaprabhu. Por isso que o pranama mantra dele é Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha. कृष्ण राधा जी की भाव और कांति Krishna pegou a compleição e o bhava de Radharani. He is still Krishna. Então, ele ainda é Krishna. Então, por fora, ele é Gaura, mas por dentro ele é Krishna. चादर जो है वो He has this blanket that covers him. É como uma coberta que cobre ele, essa compleição. Qual que é esse tipo de coberta? Color to go. É a cor dourada de Radharani, que cobre ele. राधा मंगेशकर है So he had the color of Então, Radharani. ele tem a compleição de Radharani e Irai Ramananda diz assim: राधा जी के This अंग के is- द्वारा ही आप ढके हुए हो। It is the color of Radharani. é a cor de Radharani que está cobrindo It's a você. beautiful katha. I É um katha muito belo. by time. Mas eu sou aqui limitada pelo tempo. और कांति Então vamos So with the para falar sobre isso. Namo Mahavadanyaya, color of Radharani, with que the ele mood of significa Radharani, que Mahaprabhu ele tem a cor e o humor de Radharani. E Gaura Sundara está dando prema a todos dessa forma. Mas में नहीं दिया Krishna, como Krishna Avatar, em Dwapara Yuga, ele não deu isso para todos. Ele deu esse prema, Gaura Avatar is called mas só para os seus associados em Braja. E अवतार सा Gauranga Mahaprabhu, Gaura Avatara, ele é chamado de Avatara Sara. Ele é a essência de todas as encarnações, os avatares de Krishna. Por isso que ele se chama Avatara Sara. Avatara Sara করিনি রে বাস গেল না প্রিয়া আপন করম দোষে चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है Chaitanya Mahaprabhu is called अवतार Chaitanya Mahaprabhu é chamado Avatara Sara, a essência de todos os avatares. the essence of all the avatars is Gaura Avatar. But A essência de todos os avatares é Gaura Avatara. understand this. Essa canção de Lochana Das Thakura. His mercy is not for everyone to understand. और गौर A sua misericórdia ela não é para todos entenderem, mas através da sua misericórdia Understand this. você consegue entender. और इस कली में गौर And की in कृपा this बिना Kali Yuga, आप Nessa era de the Kali, mercy of Gaura, sem a misericórdia de Gaura, não é possível conseguir Radha Prema. even if you live in Mesmo se você even if you worship Radha adorar Radha, alone, o Radha Kunda, you are not mesmo surrendered to the Lord. se você não estiver rendido aos pés de lótus do Senhor Gaurachandra, você nunca vai conseguir esse humor. Aradito Navamanam, नाराधितो नववर्णं वृंदावन एव दुरी आराधितो द्विजसुत जजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत न तदेह कृष्ण कितना सुंदर श्लोक। quão belo Such a esse beautiful sloka. shloka. श्रीमद् भागवत Srimad में प्रमाण देते हैं। Bhagavatam também Bhagavatam gives evidence. está dando essa evidência nesse verso, que em Kali Yuga, quem é a nossa Istadeva? Worshipful deity. हाँ? भागवत श्रवण किया कि नहीं किया Have you heard Bhagavatam? Vocês escutaram o Bhagavatam? कितने भागवत Levanta a mão aí quem escutou o Raise Bhagavatam. your hand. हाँ? So many Bhagavats you have कहीं heard. की इष्टदेव Vocês já escutaram tantas vezes. Então, quem é a nossa Istadeva em Who do Kali you Yuga? worship? Quem nós adoramos? Quem é a nossa deidade adorável?
é Chaitanya Mahaprabhu. And by which mantra do we E worship com him? qual mantra nós adoramos ele? जबकि संकीर्तन प्राणे जजन्ते ही सुमेधस समझ में आ रहे श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे Srimad Bhagavatam is giving evidence. O Bhagavatam dá evidência que nessa Kali Yuga, a nossa Istadeva é Satinandana Gaurahari. Gaurahari. नव जगेंद्र In संवाद the 11th canto, No 11º canto, a conversa entre os 9 rishis e Sutta Goswami. नेमी महाराज Desculpa, Nemi Maharaj. Não, não. Nemi Maharaj Os 9 rishis e Nemi Maharaj. Que Nemi Maharaj ele está perguntando para os 9 rishis: Who is our Ishtadev in quem this é a Kali nossa Yuga? Istadeva nessa Kali Yuga? Should we Faz essa worship pergunta. Nishingadev? Nós devemos adorar quem? Nishinradeva, कृष्ण के आधार Matsya Kurma, Varaha. Who is our Entre Ishtadev? quais, dentre todos os avatares, qual a gente deve adorar? Worship your Ishtadev. Então, primeiro você deve adorar But who is worshipped? a nossa Istadeva, a deidade adorável. आराध्य वस्तु कौन है वस्तु तो कब So we should first establish who, Então, devemos estabelecer quem nós devemos adorar and then primeiro. we can worship. Para aí a gente conseguir adorar. उत्तर देते हुए नौ ऋषि में So to get the answer to this question, the no Para conseguir a resposta dessa pergunta, os 9 rishis, asked and they got this shloka as an answer. então a resposta deles foi esse sloka: Sangopango Astra Parshadam. और इष्ट देव कौन Nossa Istadeva Who is the Ishtadev? बड़े साधन देयं सदा प्रभुन इष्ट देयं तीर्थास्पदम श्री वीर शिव विरंची न प्रसाद है सत्ता सुदिष्ट सुरिष्ट राज्य रक्षिम धर्मिष्ठार्य प्रसाद जदगार नर मायामिगम दिव्यसित नधावद वंदे महापुरुषते Charanarvindam. दो श्लोक के द्वारा 2 slokas que explicam, स्पष्टीकरण कर दिया He established estabelecendo this Kali Yuga. nessa Kali Yuga, a nossa Istadeva, a deidade adorável, é Vande Mahapurushate Charanarvindam. ध्येयं सदा परिभव अभिष्ट तीर्थास्पद शिव विरंची न शरणम हमारे ध्येय वस्तु के Who should be ब्रह्मा शिव worshipped? आदि की भी Brahma, Pranam. Shiva, Quem devemos adorar? Brahma? Shiva? others? No, Outros? Não. Devemos adorar a Satinandana Gaurahari. É isso que está estabelecido nesses 2 slokas. धर्मिष्ठ आज्य वचसा जदगार अरण्यम माया मिग अमृत माया मृगा माया मिगम सीतम दैत माया मिगम दैत सीतम अनुधावद वंदे महापुरुष के चरणारविंद ये महापुरुष ने वंदना किया पंडित लोग This is को लगा दी how to worship Mahaprabhu. Então, como devemos adorar Mahaprabhu? That say Tem muitos panditas dizendo shloka is que o sloka é para Ramachandra, mas Gurudeva ele cortou isso. के बाद after Janamastami. Depois do Janmastami, em Mathura, na Keshava de Gaudiya Mata, em Mathura, Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele deu ênfase For a few days, por alguns dias, 3 days, 2 ou 3 dias, ele falou Krishna Tattva, Gaur Tattva. sobre Krishna Tattva e Gaura Tattva. और मथुरा वृंदावन And in Mathura, Em Vrindavan, Mathura, em Vrindavana e Govardhana, places, todos os locais, pandits would come. os panditas vinham 3 दिन जावत होता था In 3 days, they would discuss the subject. Em 3 dias eles discutiam esses assuntos. Shloka. Se alguém citasse esse sloka, eles explicariam que era Ramachandra. Mahaprabhu. कलयुग के लिए कहा Eles explicavam que falava sobre Ramachandra, esse sloka. Not Ramchandra. And then Mas quem veio em Kali Yuga foi quem? Foi Mahaprabhu, não foi Ramachandra. Então os panditas não conseguiram responder isso. Então em Kali Yuga, मंत्र के द्वारा quem é a nossa deidade adorável e por qual mantra nós devemos adorá-lo? पूजा की जाए कलयुग की कथा It is about Kali Yuga. अलग अलग Agora é Kali Yuga. Toda Yuga tem uma Istadeva, tem uma Istadeva diferente.
different mantra. We worship Então, cada Istadeva de cada era tem um mantra também para adorá-la. Satya Yuga, we did Em dhyana. Satya Yuga, o método para alcançar a Deus era a meditação, dhyana. और कलु ये सब संकीर्तन Mas em Kali Yuga, o método para... So in Satya Yuga, Desculpa, na Satya Yuga, todo mundo estava meditando e alcançando o Senhor dessa forma. Na Treta Yuga, Treta Yuga, जपना अधिकार था फैशन it was the Yajna. era o Yagya, o sacrifício de fogo. O Senhor Ramachandra demonstrou isso. दापरे And then in Dwapar, परिचर्या दापर युग में अर्चन आदि दिखाए By अर्चन आदि Archan. के द्वारा भगवान E na को प्राप्ति। Satya Yuga, and in Kali Yuga, desculpa, na Dwapara Yuga, o Senhor é alcançado por Archana. E na Kali Yuga, o Senhor é alcançado por Nama Sankirtan. É o único método. This is established here. Então, isso está estabelecido nesses slokas. भगवान कौन है And who is देवं Bhagavan? सदा परिभवनो विष्टदेरम तीर्थास्पदम बीसी बबरिंचिनो वो जो ध्यान हमारे देव वस्तु जिससे भगवान ब्रह्मा शिव आदि की भी प्रणम ब्रह्मा शिव आदि जिनके चरण कमल में Brahma, Shiva, all the devatas, they pray to this. Brahma, Shiva, todos os semideuses oram a este Senhor. Quem é esse Senhor? Isso está estabelecido nesse sloka. तत्ता सुदिष्ट सुरक्षित राज्य लक्ष्मी संचैतन्य महाप्रभु Mahaprabhu himself. Mahaprabhu, ele próprio, स्वर्ग संपत्ति भी इस स्वर्ग से भी अत्यंत अत्यंत जो है दुर्लभ From the संपत्ति को सब कुछ त्याग heavenly देकर के planets, he left everything, all the सन्यास most, लेकर के all जीवों के the कल्याण के most लिए precious things he left और कैसे and took sannyas. दौड़ रहे हैं। ele deixou todas as coisas mais preciosas, celestiais que ele tinha e ele aceitou sannyasa para correr atrás dessas almas condicionadas. किसान क्या करते हैं Just like a पानी पीने के लिए deer, Assim como um cervo, um viadinho, quando ele quer go to a desert. डेजर्ट के अंदर beber água e ele está no deserto e ele vê a miragem. He thinks पानी that the water E ele is pensa there. que a água está lá. E ele vai correndo atrás, mas ele nunca acha. व्यापार Mirage. पानी Tem essa miragem उसी प्रकार There's संसार water के there. जीव e ele pensa que tem água lá. The jivas, Assim como as divas que they estão are illusioned by Maya. iludidas por Maya. Elas estão They are correndo running to get some sense gratification para in this atrás da world. gratificação dos sentidos no mundo material. Mas Mahaprabhu ele veio para o benefício dessas divas, dessas almas condicionadas. Ele está correndo atrás delas, pegando atrás do choti delas. Choti é o rabinho, né, que tem na cabeça de cabelo. इंत पश्चिम वंदे महापुरुष से शरणागति इन्होंने दोनों के लिए काम किया So this is the shloka is Esse sloka que está falando de Satyanandana Gaurahari não é sobre o Senhor Ramachandra. E os panditas falavam não, que era sobre o Senhor Ramachandra. But Ramchandra is Mas Ramachandra ele é da Treta Yuga. और इसमें कौन सा युग की कदर and this shlok is about E esse sloka fala sobre a Kali Yuga. गुरुदेव इसके जो बहुत सुंदर रूप में So Gurudev Então Gurudeva, very nicely स्थापना करते cut थे their theory and de maneira muito boa, ele cortava a teoria deles. Ishtadeva is Porque nessa Kali Yuga, a nossa Istadeva é it's called Satyanandana Gaurahari. Ele é dourado, ele é Gaura Sundara. राधा गोविंद की आराधना का क्या बोला गौर सुंदर के आनंद So under guidance of Gaur Sundar, Sob a guia de Gaura Sundara, nós devemos adorar então Radha Govinda. surrender Apenas ao se render aos pés de lótus de Gaura Sundara, Mahaprabhu, aí sim é possível conseguir o serviço a Radha Govinda. Mas as pessoas menos inteligentes, elas não entendem isso. मेधा So one is Medha and one is Sumedha. Uma coisa é Meda e outra coisa é Sumeda. So one who is Aqueles que very much intelligence. são muito inteligentes, apenas eles conseguem entender. Aqueles que são menos inteligentes não conseguem entender isso. कृष्ण वर्णम दिशादृशम संग पंग अस्त पार्षदम जग्गै संकीर्तन ही प्रारे आई जजंते ही सूर्य ठीक है सुनना कुछ हम इसे करें प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन Então,
Satyanandana Gaurahari, ele é Prema Purushottama e ele veio para distribuir esse prema. Mas Krishna, quando ele veio, como Krishna Avatar, ele não deu esse prema a todos. Mas Gaura Avatar, ele distribuiu sim isso para todos, indiscriminadamente. Ontem nós escutamos o Katha de Nrsimhadeva e Prahlada Maharaj. E como ele tem Vatsalya Bhava pelos seus bhaktas, ele é Bhakta Vatsalya. Ele demonstrou ao seu devoto essa afeição, esse amor e afeição. He left everything for his kingdom. E Brahmachandra demonstrou o quê? Que ele tinha muito amor pelos seus súditos. Ele deixou tudo pelo seu reino. E Krishna, ele é Lila Purushottama e Mahaprabhu, ele é Prema Purushottama. So not for everyone to understand. Não é para todos entenderem isso. Na verdade, quem pode entender isso muito bem, bom, nós devemos entender, todos nós devemos entender, mas vocês estão escutando isso durante 20 anos. You should try to Já fazem understand. 20 anos, vocês devem tentar entender, por favor. So we heard Então, nós escutamos ontem o Katha de Nrsimhadeva e Prahlada Maharaj his teachings. e todos os seus ensinamentos. Prahlada Maharaj, What did we learn from Prahlad Maharaj? quais foram os ensinamentos que a gente pegou dele? But what did we learn from Prahlad O que nós Maharaj? aprendemos de Prahlada Maharaj? We have Uma fé inabalável. faith. Atyantik Shraddha. Fé inabalável no Senhor. We have to have unflinching faith. What is that? Like Haridas Thakura também the Muslims. tinha uma fé inabalável. E quando os muçulmanos Taking these Hindu names. viam ele e falaram: por que você não está lendo o Corão? Por que você está cantando esses nomes? Você tem que cantar Allah. Você tem que cantar os nomes de Allah, não esse Hare Krishna aí. Por que você está cantando Hare Krishna? Mas Haridas Thakura disse assim: na Kali Yuga, nessa Kali Yuga apenas um Maha Mantra Hare Krishna pode dar amor por Deus. E em 22 mercados ele foi espancado pelos muçulmanos. But still, Haridas Mas ainda Thakur assim, Haridas Thakura não abandonou os santos nomes. Ele estava dizendo: Harinam. eu nunca vou abandonar os santos nomes. Even if my body is Mesmo se meu corpo for esquartejado em pedacinhos, eu não abandonarei os santos nomes de Krishna Govinda. Ele tem tanta fé no santo nome do Senhor, de Sri Krishna. What was the second? Tolerance. E segundo ensinamento de Prahlada Maharaj é a tolerância. Bhagwan made iron and steel. How is steel made? You have to beat Como é feito o aço? Você tem que bater ele muito. the iron, but you have to beat the iron to make steel. Para você fazer o aço, você tem que pegar o ferro e bater muito. O martelo quente. So God manifested gold. And what did the human do? E aí Deus manifestou o ouro. O que o humano fez? Putting it in the fire, Derreteu making o ouro no fogo e está fazendo ornamentos disso. Bhagwan didn't make this earring. Bhagavan não fez esses brincos. The earrings you are wearing are gold. Esses brincos que vocês estão vestindo de ouro. Vocês estão vestindo ouro aí? No Vocês one têm is brinco de ouro? Ninguém está vestindo brinco de ouro aí? Vocês têm ouro ou You não? have gold? It's at home. Apenas em casa as pessoas não falam. It's in the safe. Everyone has gold to keep in the safe. Todo mundo tem ouro e deixa só no cofre. Okay, when you go to a wedding, then you wear your gold. Quando você vai no casamento, então você veste o seu brinco de ouro, né? You're from Gaudiya Math. Porque vocês são da Gaudiya Mata, né?
गोल्ड में कौन रहता है? Kali. कली के देवता रहता है, कली, In कली Shastra it is said No that Shastra gold está declarado que is there. Kali Maharaj reside lá. कली महाराज को 4 स्थान दे दिए। Kali Maharaj had 4 Kali places Maharaj to stay. reside em 4 locais. सुना रहे हैं। So where the gold is, there É onde o ouro está, é um dos locais onde ele está. गोल्ड को क्या करना है? भगवान को अर्पित करना है। but you should offer this gold to Mas vocês devem oferecer esse ouro ao Senhor. चूड़ा बनते हैं ना उसके, सोने के चूड़ा बनता है। You have the top gun, it's made of चलो gold. अच्छी बात है। भगवान को चलो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। But we are not going in that direction. हाँ, क्या बोला? खंड खंड आए यदि Mas nós não vamos nessa direção do Kata, então vamos voltar. और शांत So unflinching Então, faith, fé inabalável e tolerância. 2 ensinamentos de Prahlada Maharaj. है, सुना तब प्योर होता है when is gold pure? 100 बार 100 times put in the You fire. put it for 100 times. Prahlada Maharaj foi posto no fogo 100 vezes. Heart is this Desculpa, não. has to come out of the gold. है? O ouro ele tem que ser colocado no fogo 100 vezes para tirar toda a impureza dele. तो उन्हें पवित्र, So then निर्मल, it becomes pure, pure. Para o ouro se tornar puro. pure. गोल्ड O ouro ele é colocado 100 vezes no fogo. You should अनेक बार put it many times आग in में the डाला जाता fire. है। Aí sim ele é purificado. Depois de passar várias vezes no And fogo, all the impurities, toda a impureza desaparece. it becomes E pure. aí o ouro se torna mais puro. So Bhagwan, he manifested gold. And what did the human do? Bhagavan, ele mesmo manifestou ouro, mas o que, que o humano fez? The human being is melting O ser humano gold and making derreteu o ouro e fez What does ornamentos. this mean? E o que, que isso significa? जहाँ एक सहनशीलता है। That we should be tolerant. भगवान ने लोहा को सृष्टि Nós devemos ser tolerantes. Created iron. Bhagavan criou ferro. Deus criou ferro. Beating this iron to E fix. o ser humano está batendo nesse ferro para criar o aço. पिटाई तब काम में आता है। And then you can use this. Para então poder usar esse material. So we have to have this tolerance. Então nós devemos ter essa tolerância. To Bhagavad Bhajan. Do contrário, a gente não vai conseguir entrar em Bhagavat Bhajan. Está sendo demonstrado na história de Prahlada Maharaj. Qual que é o terceiro ensinamento dele? Smarana. स्मर्तवो सदतो विष्णु विस्मर्तवो नजात प्रयच्छित प्रमाण दे रहे हैं। It is established here. This is the evidence. Essa é a evidência que está sendo estabelecida nesse verso. Don't forget him. जिस समय हम भगवान के भूल जाते The हैं moment we और forget उसी the समय Lord, माया No momento que nós esquecermos o Senhor, Maya will come and nesse grab momento, Maya vai vir e pegar você. you. So you should always think of the Lord. Então você sempre deve pensar no Senhor. प्रहलाद महाराज के जीवन से बहुत सुंदर कथा O Kata de Prahlada Maharaj é muito belo. The story of Prahlad Maharaj is very beautiful, like we heard yesterday. E nós Very escutamos short, ontem. Much trouble his father gave him, फिर तो देखो but still, Mesmo com seu pai batendo nele e tudo, mas ainda assim, Bhagavatanam, Bhagavat Smarana, he was very fixed in his life. ele ficou muito fixo neles durante And sua that is vida. all there is in this life. E é tudo que tem nessa vida. Maharaj is showing. E Prahlada Maharaj está And mostrando he isso. didn't even ask anything Ele from nem pediu Nishingadeva. nada de Nissinradeva, ele nem pediu nada. Ainda assim, Nissinradeva disse: acabou a bateria aqui da caixinha de som. Tô pegando aqui o carregador rapidinho. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. As long as you are selfish, अर्थात
चला जाए पृथ्वी चला जाए So as long as there's something to attain, you will get the love from that person. When there is nothing to get, Então no mundo then the material love é will go assim. away. फूल के साथ कब Like a Quando a honeybee. pessoa tem alguma coisa que interessa pra gente, a gente vai até ela e pega. Assim como as abelhas. He's coming Elas vão em quais flores? As flores que ainda têm fragrância, and he can get the honey. pra conseguir o mel. क्या करते हैं उसके चारों तरफ Then मुड़मुड़ाते हैं बन 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 honeybee stays and keeps humming around the flower. E aí as abelhas ficam assim, zum, zum, fazendo zum, zum, zum ao redor da And the flor. flower Depois de alguns dias, quando a flor começa a secar, is not so beautiful anymore. It's ela não tá become mais tão old. bela, ela já tá ficando velha. A flor murcha. पूछता ही नहीं है Then the honeybee doesn't even ask, "How are you?" A abelha nem passa perto da flor pra perguntar: Ei, como tá você? Tá tudo You bem? not check. Você tem que observar com cuidado essas coisas. And as long as that flower Enquanto a flor tá is ali, blossoming and has a fragrance, then the honeybee keeps humming around. enquanto a it. flor tem a fragrância, tá exalando a fragrância, aí a abelhinha tá lá, sobrevoando em volta dela. Wow. For you, सब क्या है what are these Então, things? por riqueza, por These are full of selfishness, juventude, tudo isso são motivos egoístas. greed for these things. How will I get more money? How will I Ganância. get this food? Ah, como que eu vou ter, How are you? como que eu vou ter essas coisas? Aí a gente pergunta: Ah, como tá você? Tudo bem? Oi, sumido. Oi, sumida. Don't even ask about you. Mas quando você perder tudo isso, ninguém vai perguntar pra você se tá tudo bem. Se alguém é bonito, todo mundo vai perguntar: Oi, tudo bem? आप देख रहे हैं कुरुपा हो But when you're looking like Putana, Mas quando você se parece com um putaná, ninguém vai perguntar. बाल नहीं सही it's like this. É assim que acontece no mundo material. भागवत में वर्णन है गोपियां यही थे This is all told in the Bhagavatam. The gopis ask these ये उद्धव questions. तुम बताओ No Bhagavata, então, as gopis elas perguntam isso, e elas perguntam pra Uddhava. Uddhava, nos diga, What kind of love did we have with Krishna? qual é o tipo de amor que a gente tem por Krishna? What kind of हम love? लोग निस्वार्थ Qual é o tipo de amor? के बाद हैं? We are serving हम Krishna, लोग कृष्ण Nós के servimos but Krishna, not for ourselves. mas não pra We nós. don't want anything from Nós não Krishna. queremos nada de We Krishna. start without सिवाय ऐसे selfishness. निस्वार्थ Servimos sem egoísmo, के छोड़ करके कृष्ण क्यों sem nenhuma razão Krishna egoísta. still leaves us. Mas por que ainda assim Krishna nos abandonou? ये बात बताओ Tell me this. उन्होंने Me एक diga. करके गोपियां एक करके प्रश्न One by one, the gopis were asking Uma por uma, as questions. gopis They were giving estavam perguntando examples. e dando क्या exemplos. समझते कि नहीं क्या समझते हैं भागवत पढ़ाई गणिका उन्हें बेस्सा Oh, Ganika, the prostitute. जिस प्रकार बेस्सा बेस धारण Like करके a prostitute पुरुषों के Assim como uma prostituta illusioning the minds tá of the men. iludindo a mente dos All homens, the wealth of the men. pegando toda a riqueza dos homens, सब धन को लूट लेती है They take all the wealth and then elas pegam toda a riqueza e saem fora e jogam os homens fora. गणिका माने so Ganika is a E prostitute. Gânica é uma prostituta. सुंदर रूप दिखा हाँ They have a very beautiful form Tem uma forma muito bela and they लूट attract the wealthy e atrai people. as They pessoas take all their ricas, wealth homens and ricos, e pegam toda a riqueza e depois elas send them away. dão um pé na bunda deles. When they have no more wealth left, they are sent away. Daí eles mandam eles embora. जितने प्रकार के प्रेम हम खाते हैं So all the love you see in this world, it's Todo amor que vocês veem aqui nesse mundo, चीज है ele é So amor when you have egoísta. this bird, पक्षी घोंसले बनाते हैं a bird makes a Assim nest. como um passarinho que faz um ninho जब पेड़ na में árvore. फल रहता है When there is रहते हैं fruit, हरी भरी होकर के when there are leaves in the tree, Quando tem frutas, tem folhas then na you árvore. see so many birds in that Você vai ver tree. vários pássaros naquela árvore. Eles estão fazendo os ninhos deles lá. And they are singing so E eles nicely. estão cantando muito belamente. सूख जाएगा But when the tree has become dry, Quando a árvore fica seca, और उस पेड़ में एक भी पक्षी नहीं है then not even one bird is left in that tree. nem mesmo um pássaro vai sobrar nessa árvore. A few years I have not been there now. 3-4 साल नहीं गया किसी में। Like 3-4 years.
I would go to Malaysia, Singapore. Singapura, eu já fui em Malásia também, uns 3 anos atrás eu fui. E aí perto da casa de um programa que eu fiz lá, tinha um jardim. E aí tinha árvores gigantescas, muito belas e verdes em Singapura. E você não conseguia nem dormir à tarde, por quê? Porque tinha muito barulho dos pássaros. I'm telling you, so much noise whole night. A noite inteira. Muito, muito, muito barulho, muito pássaro. And in the morning, E de manhã, they would all fly away. eles voavam Like now, pra in the longe. evening time, E aí agora, tipo agora, à noite, assim, nesse pôr do sol, they would come back again. lá na Holanda, acho que tá no horário do pôr do sol, né? Aí eles All voltavam night until e a sunrise. noite inteira, até o sol nascer, You would hear that sound. eles ficavam cantando. And then after a few years, Depois de alguns tree was anos, dry. a árvore No secou, leaves, nothing. não tinha folha, And nada. then in that tree, E aí, not even one bird não havia there. nenhum passarinho naquela árvore. Bolo te brindava no Bihari lá aqui, Jay. So the gopis, what they are telling is, O que as gopis estão falando pra gente? this que is elas a estão very falando? nice example. They're saying Um exemplo muito bom, elas estão dando esse exemplo. the birds, they come Os pássaros, eles vêm pra conseguir alguma coisa na árvore. just like one who wants to acquire knowledge. Aqueles que querem adquirir conhecimento, por They exemplo, go to school, vão to até a escola, até a and universidade, they have a loving relationship with e the professor. They começam a take ter their um notes relacionamento for muito them. bom com o professor, And when anotando they tudo. pass, E aí quando eles passam, they pass their exams. até eles passarem o exame, eles mantêm o relacionamento com o professor. You are all an example of this. Vocês todos são um exemplo disso. And once you get your degree, you got your PhD. E aí quando conseguem a graduação, a pós-graduação, a PhD, será que hoje em dia vocês perguntam para o professor: oi, professor, tudo bem? Como é que você tá? Você tá vivo ainda? I don't even know this. Do you know? Vocês nem sabem. कोई पता नहीं No one knows this. Ninguém sabe. 3-4 जितने भी समय तक आप For 3-4 years, when you go to school, Durante 3 ou 4 anos, quando você frequenta a escola, você mantém um relacionamento muito bom com seus professores, seus tutores, por exemplo, da universidade. डिग्री मिल जाता है But when you Mas get quando your você degree, se you gradua, leave them. aí você abandona completamente eles. ये तो स्पष्टीकरण कर दिया उदाहरण ही है। साथ तो हमारे पास Sem dó. है। इस संसार में जितने मतलब कितने उदाहरण दे कम से कम So the gopis gave so many examples, at least 8 As examples. pessoas têm exemplos muito bons. E no final elas começam a falar para Uddhava: Uddhava, diga-nos, diga para nós. When we have this love for Krishna, Quando a gente desenvolve a gente tá amando Krishna, esse amor não é para o nosso benefício próprio. Nós fazemos todos os serviços que a gente faz é por amor por why did Krishna. he still leave us? E mesmo assim ele abandonou a gente. Por favor, nos diga por que ele nos abandonou. Uddhav could Uddhava. not answer this question. Uddhava, ele não conseguia responder essa pergunta. Ele ficou assim completamente This perplexo. is true. नदियों की जो É verdade. प्रेम जो है The love of the gopis O amor das is gopis Sarvamaya é um amor mais elevado que existe. तो ऐसे प्रेम के छोड़ करके कृष्ण क्यों चले गए Then why did Krishna leave this Por que place? Krishna Can então someone give an abandonou? answer? Elas, alguém pode responder essa pergunta? Porque Uddhava não conseguiu responder. Because Uddhav, Uddhava, he learned all the scriptures, ele aprendeu todas as escrituras, but this mas prema esse prema is not não explained está in the explicado no Shastras. Shastra. बृहस्पति के शिष्य थे He is a disciple Ele é of um Brihaspati, discípulo de Brihaspati, Guru of the Devtas, o Brihaspati. guru dos semideuses, बृहस्पति Guruji dos semideuses, Brihaspati. कृष्ण से नहीं कर सकता शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि उद्धव भी साधारण व्यक्ति नहीं So Uddhav is not an ordinary person. Uddhava não é uma pessoa comum. He took all Ele- the knowledge. He learned Ele some conseguiu todo o knowledge from conhecimento Brihaspati. de Brihaspati, ele adquiriu. Mas uma coisa ele não aprendeu, sobre prema, o conhecimento sobre prema, So Uddhav could not o learn, amor. could not give the answer to the Gopis. Então Uddhava ele nem conseguiu responder a pergunta das Gopis. Mas Gurudeva explicava que quando Krishna mandou Uddhava
pacificar as gopis em Braja, He sent him to get admission in mandou ele, na verdade, para se matricular na escola de Prema das gopis, para ele conseguir esse conhecimento sobre Prema. ज्ञान हो उसको जिस सब्जेक्ट में से ज्ञान है उसको बोले तो उससे कुछ बोलने में सुनने में आनंद आए. Haribol, estão escutando? Então, Krishna mandou Uddhav could not answer the Uddhava gopis. para, na verdade, ele mandou Uddhava para भागवत में ये सब तो वर्णन है. Braja, para ele ser admitido na Universidade de Prema, do Amor Divino. Estão escutando, Haribol? So let's continue with the katha. संसार में सब साथ में भरे. So everyone is in their own Voltou? selfish mode. राम जी कहते हैं निश्चय प्रहलाद महाराज जो कार्य है ये प्रभु निश्चय कार्य प्रहलाद कुछ गौर मांगो. Ask him smart. मैं गौर देने में समर्थ हूँ गौर मांगो. अब प्रहलाद कार्य प्रभु Prahlad is saying, Prabhu, I don't want a bull. मैं आपको भजन किया. Já. Então, Prahlada, na verdade, ele não प्रहलाद But Nrsimhadev is saying, Ele não Prahlad, pediu please, nada para ask Prahlada me. Maharaj. I'm willing to give Mas you a bull. Nrsimhadeva, ele falou para Prahlada Maharaj: Prahlada, por favor, me peça uma bênção. Eu posso te dar In qualquer the end, coisa. Prahlad was saying, E no "Okay, fim, Prahlada Maharaj disse: you are Ok, my então father." eu quero que você libere o meu pai. क्योंकि साथ में There's लिखा another word. I'm किसी using की this one. कुल में एक कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव हो. Porque, So in então, any Nrsimhadeva falou dynasty, assim: there's a em qualquer Ganesha dinastia Adhikari. que tem um canista adhikari, um devoto nesse estágio canista, कनिष्ठ automaticamente केवल गुरु से नाम दीक्षा है. Ganishta Bhakta, he took the आचार नियम को पालन. Nam Diksha from Gurudev Então, and he is following the canista rules. adhikari, ele ganhou o Harinama He is de Gurudeva, worshiping e ele está seguindo as regras e regulações e está cantando os santos nomes. and he has very E little ele tem Esse é um sintoma do canista adhikari. subtle faith. Ele tem uma fé muito sutil. Esse é o canista. So he doesn't read the Shastras. Haribol, He estão doesn't escutando? read the shlokas. Então, essa é a característica do canista adhikari. Ele não lê os slokas, ele não tem o conhecimento. Vocês devem ler o Shastra, Shastra knowledge o conhecimento do Shastra, of the scriptures. o conhecimento das escrituras. O que é Bhakti? Tem Gyana Mishra Bhakti, tem Sarva You Mishra should know Bhakti, this Arupa Siddha Bhakti. Vocês devem saber essa filosofia. गुरु से But they have no knowledge. Mas eles não têm nenhum conhecimento, They have one o quality. canista adhikari. Eles têm uma qualidade. Took Harinam Eles from, aceitaram Harinama de Guru. and then in the market, they bought a E aí eles Thakurji. compraram, por exemplo, no mercado, numa loja, eles compraram uma They bought this Thakuraji, murti, uma Murti, the deity, uma deidade. and they are worshipping the Eles estão deity. adorando a deidade. Okay. Ok, Shraddha, it's good. um pouco de fé na deidade é bom. और कोई देव देवी की पूजा नहीं करते.
But they are not worshipping other Devi Devtas. Mas eles também não estão adorando nenhum outro semideus e semideusa. Então, लोग तो भक्ति से चले सबको फंस गए और फिर देवताओं की पूजा आदि नहीं करते They are not worshipping other Devi Devtas. eles não adoram outros semideuses e semideusas. Kali, Shiv, Durga. Kali, Shiva, Durga. जो मिल जाए Anything you find from stone, you will worship that? No, not Qualquer coisa que você achar, assim, esculpido em pedra, você vai adorar? Não, não é assim não. your Ishta. Apenas adore a sua Istadeva. उनकी कोमल सा But they have a very subtle faith. Mas eles têm, o Kanistadikali tem uma fé muito frágil. When something happens in the house, Qualquer coisinha que acontece na casa they deles, will put Thakurji in the water. eles põem Thakurji didn't give Thakuraji me anything. no altar. I did so much worship of Thakurji. Ai, a that I Thakuraji, got from him. ela não fez nada por mim, aconteceu um monte de coisa aqui na minha vida. Kanishta Adhikari. सबसे में करे Então a pessoa tem uma fé frágil. Esse é o Kanistadikari. Yes, Kanishta Adhikari. Mesmo assim, Nissinradeva está dizendo que mesmo esse Kanistadikari सात पीढ़ी को गाते Seven libera 7 gerações 7 generation from his mother side do lado da mãe e do lado do pai também. will be delivered. Serão liberados, né? Então, apenas pelo fato de ter um Kanistadikari na sua família. Are we understanding this? This is the specialty of Prahlad Maharaj. Vocês estão entendendo isso? Essa é a especialidade do Kataji Prahlada Maharaj. Mesmo com um pouquinho de fé e aceitando o Diksha Mantra, seguindo os 4 princípios, Chanting the names. cantando os santos nomes, o que acontece? 7 generations. 7 gerações automaticamente do lado da sua mãe e do lado do seu pai são liberados. Mas Madhyamadikari, Then 14 então generations. 14 gerações do lado do pai e do lado da mãe são liberados. So beautiful. É tão belo, né? Esse kata. और उत्तम And E o Uttama Mahabhagavata, 20 Uttama Dikari, libera 21 gerações da família da mãe e do pai. Então Nissinradeva está dizendo, Prahlada, você é um Uttama Mahabhagavata. E o seu pai, ele já está automaticamente liberado. Por favor, peça uma outra bênção. Aí Prahlada Maharaj disse, eu não quero nenhuma bênção. भगवान निसिंहदेव करने Mas, ainda assim, Nissinradeva Bhagavan está dizendo, não, Prahlada, por favor, peça uma bênção, eu quero te dar uma bênção. E aí, no fim, o que Prahlada Maharaj pediu? हे प्रभु Ei, Prabhu, Give me this boon. me dê essa bênção, que todas as divas, almas condicionadas, sejam libertadas dos seus pecados And they will go to e que elas Bhagavad obtenham, alcancem o Bhagavata Dhamma, a morada do Senhor, a sua morada. thousands of lives. Mesmo que eu tenha que ficar milhares de vidas sofrendo pelos pecados deles no inferno. एक प्रचारक होता है एक प्रतारक होता है You have two kinds of people. One Você tem dois tipos de pessoas, aqueles que समझ में आया pregam कितने लोग ये समझ में आया Pratarak nahi. प्रचारक होता है preaching और एक होता है cheating So one is pracharak, he is preaching. And aqueles que pratarak, pregam he is cheating. लोगों e aqueles que trapaceiam. He is there to cheat on people. इसलिए प्रतारक था Pratarak. लोग चलाते अब साधु का दो He's the thug sadhu, the और एक kangaroo. है प्रचारक One is pracharak, आचरण करते by his own example. Então, ele prega pelo próprio exemplo. He is teaching the उसी world. की कहा जाता Ele है ensina o mundo inteiro. प्रचारक Pracharak. Esse é chamado de pracharak. Pracharak. इसके सुंदर Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, ele explica isso. Que existe pratarak e pracharak. अपने का भजन करता ही नहीं They don't do bhajan themselves, the स्वयं भजन prataraks. नहीं करता Mas os prataraks, eles não fazem bhajan. Se você não fizer bhajan e você tiver autorrealização do seu bhajan, como é que você vai pregar para os outros? One who does bhajan himself, Aquele que faz bhajan ele can próprio, ele learn another person how to pode perform então bhajan. But if ensinar os he's outros a not fazer doing bhajan. Hari Mas se ele Nam, não he's está not fazendo chanting bhajan, ele não está cantando Gayatri, किसी को पता ही não está cantando os santos he nomes, doesn't do anything. não faz क्या nada. होता है वो प्रतारक He is a pratarak, a Ele é cheater. pratarak, apenas um enganador. है छल कपट में और दूसरी का है प्रचारक And the other one is E pracharak. o outro é pracharak, aquele que ensina com o próprio exemplo.
प्रचार शब्द के प्र मैंने प्रकृष्ट प्रचार मैंने आचरण प्रकृष्ट Acharam. Pra is prakishta and acharan. By manifesting his own example. Ao manifestar he o is seu próprio teaching the exemplo, ele world. está ensinando o mundo todo. स्वयं हरिनाम करते He is doing Harinam. And Ele he is faz, teaching ele canta os others. santos nomes, ele está He fazendo is Harinama e ele está doing ensinando Harinam os himself, outros and he is also também making a others fazer do Harinam. assim. नाम नहीं But जाता if one is saying others to do Harinam, Mas se uma he's not pessoa está doing dizendo para os himself, outros cantar os he is a santos cheater. nomes, mas não está cantando, então essa pessoa é só um enganador. So what did Mahaprabhu do? E o que By his Mahaprabhu own fez? example, Pelo seu he próprio is exemplo, teaching the ele world. ensina o mundo inteiro. स्वयं आचरण कर By his own स्वयं भजन example, करे Pelo seu próprio exemplo. do bhajan yourself. कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम भजन पढ़ना है गुरु से मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करना और So when you get the Nam, the Diksha from quando você Gurudev, aceitar o Nama, os santos nomes e Diksha de Gurudev, então one você vai who ter o is doing benefício. bhajan himself, Aquele que faz, que pratica, he ele has próprio, chance- he has ele tem a knowledge of the chance de scriptures. conhecer e ele नाम ग्रहण करके pode conhecer as escrituras. Harinam from this Guru, then you will get the fruits of the Harinam. Então aquela pessoa que conhece as escrituras e pratica os santos nomes e tem autorrealização deve-se então aceitar a iniciação e Diksha até essa pessoa. Nothing happening. Mas, por exemplo, se o discípulo não está seguindo, também não vai ter nenhum efeito. If you not follow his Mas, se, por exemplo, se você procura por o Tama Mahabhagavata para tomar a iniciação, mas você não segue o que ele está dizendo, então também não tem valor Does he nenhum. really see the sun? He A is pessoa pode dizer, eu tô vendo o sol. Verdade que ele pode ver o sol? Ele é cego. Abre os olhos When dele. your eyes are closed, you cannot see the Quando os sun. seus olhos estão fechados, você não consegue ver o sol. Open your eyes. Você deve abrir os seus olhos para ver o sol. उल्लू है ना He is a fool. दिन में आंख बंद करके Just like an owl keeps the eyes closed during the day. Assim como uma coruja, ela And fica then com he os says, olhos "There is no fechados sun," durante because o his eyes are dia. closed. When his eyes open in the night, there is no sun. Quando os olhos ficam abertos durante a noite, então não tem nem o sol. Como é que ela pode ver o sol? सूर्यवंश कोई व्यक्ति है ही So that's why the owl says there is no sun. É por isso que a coruja diz, não tem sol não. Não fez sol hoje não. Mas ela fica de olho fechado durante o dia. There's the sun there दिन during the day. Mas o sol só vem durante o dia. And when you close your eyes during the Mas day, se você está de olho and you wake fechado up durante o at dia night, you will not see e the só abre à sun. noite, você nunca vai ver o sol, né? Just like that it is explained. उत्तम महाभागवत देखना है Então, o Tama Mahabhagavata, You first have to become an Uttama. se você quer ver quem é realmente um Tama Mahabhagavata, você tem que se tornar um Uttama How can you see Mahabhagavata. another Uttama? Como é que você vai reconhecer um Uttama Mahabhagavata? Right? Né? This is true. É verdade. Try to understand. Tentem entender, por favor. No medhayano bhuguna sutino jami visi virutte teno labba tassis atma viprunute tonu samu इसलिए कहा जाता है हम इसी तरह बोल करें कहते हैं हम एक उत्तम भागवत को मैं ढूंढ रहा हूँ One is saying, I'm searching for. Uma pessoa está dizendo, eu estou buscando o Tama Mahabhagavata. Tell me that. Qual é o tipo de Uttama, qual o tipo de Uttama Mahabhagavata é você? He will not tell. उत्तम हो तो Então, Only when a pessoa you que é o Tama Mahabhagavata nunca vai responder isso. Apenas quem vai entender quem é o Tama é se você tiver a qualificação de um not just Tama. by saying, you should do bhajan. Não apenas dizendo, você deve realizar Then you will a sua prática espiritual, o seu bhajan. This Aí is você vai what I'm conseguir trying to entender. explain. É isso que eu estou tentando explicar. We will have to continue the Nós katha devemos towards continuar closure. esse Harikata pro final agora. Vamos finalizar o Harikata. चलो आज 10 मिनट बोलता हूँ। नहीं हैं? ज़्यादा बोल के क्या होता है? हजम कर रही बातें ना
Okay, I will speak 10 more minutes because if I speak more, we will not be able Vou falar por mais 10 minutos, senão a gente não vai conseguir digerir isso. O que eu tava dizendo? प्रहलाद महाराज जी कहने लगे प्रभु Prahlada Maharaj, ele disse então para Nrsimhadeva, Prabhu, send me to the hellish planets. me mande então para sofrer os pecados de todas as divas que vão ser liberadas. The Jivas. Me mande para sofrer no inferno os pecados Send me delas, to suffer por for milhares de the anos, hellish planets. nos planetas infernais. So to be able to preach, Para conseguir pregar, você tem que समझ में आती नहीं है you have to be ser able to capaz suffer. de sofrer. Sometimes you go to a hot place. Às vezes você vai para um local muito quente, depois outro lugar muito frio. A lot of troubles. Você vai sofrer muitos problemas para pregar, mas aquela pessoa que He has to suffer so much. então essa pessoa que sai para pregar no mundo, ela sofre muito. Essa é a minha própria experiência. कहीं पर गर्मी है कहीं पर Somewhere it's hot, somewhere it's cold. इतना Às vezes eu vou para um lugar quente, outro lugar frio, outro lugar é tão frio. Assim, This is good weather here. agora esse clima aqui tá bom, tá muito bom. I Só can quer wear thin clothes. vestindo minha roupa mais fina, aqui com a manga mais arregaçada दो दिन बाद para cima. Maybe after 2 days it will snow again. Talvez daqui 2 dias eu não sei, mas But até então आज ही o clima tá bom. it can snow. हम इसमें रशिया में गए थे I was in Russia. There Eu was a tava place, there na was Rússia, tem um lugar lá कहाँ गए थे no snow, but que não tinha neve we não, went to St. Petersburg. mas a gente foi pra São The Petersburgo. moment we came outside, it was all white because of so much snow. Mas aí nesse outro lugar tinha tanta neve que tava tudo branco. Just to catch your car, we came E a outside. gente saiu assim pra ir até o carro, assim, 100 metros tinha que andar até o carro. E tava It tão, never tão, snows tão, like that. com tanta neve. Eu nunca tinha visto tanta neve na minha vida. पूरा है फिर My whole body was shivering in this minus degree. E aí tava uma temperatura tão assim abaixo de zero que Suddenly, meu corpo tava todo tremendo. हाँ बताओ प्रकृति बदल सकती है so nature can change, the weather can change. Então a natureza ela pode mudar e o clima pode mudar. E o que acontece? A natureza muda a qualquer momento. Eu tô dizendo. प्रसार के लिए तो एक For preaching, you have to Pra pregar, sair no mundo accept these pregando, sufferings. você tem que Sometimes tolerar esse sofrimento. Às vezes é muito quente, às vezes é muito frio. all kinds of weather, sometimes Todos os days, tipos de sometimes clima. nights. Às vezes tá de dia, de noite. Viaja, pega 2 noites, pega 2 dias. Sometimes a spicy Às pressure, vezes tem uma praçada muito apimentada. and sometimes E às vezes like that. All kinds of sufferings there are. कष्ट सब कैसे भूल जाता है todos os tipos de sofrimento você vai passar. Mas você esquece. Todos esses sofrimentos você esquece por causa do Harikata. Quando não tem Harikata e você tá na casa, é que nem uma prisão. You feel like you're in a prison. Você se sente tipo numa prisão. The night until Desde as 10 da noite até day, o meio-dia, 6 p.m. You are 6 da in a tarde. prison. É como se estivesse numa prisão. Eu me sinto assim. There is no Harikata. Quando não tem Harikata. हम दूसरे तरीके से हमारे स्वभाव है जो हरी कथा नहीं हो So when there is no Harikata happening, I feel like Quando não acontece nenhum Harikata, eu fico assim. only 4 walls. I'm stuck in Tem there. apenas 4 Oh my Lord. apenas 4 paredes e eu tô aqui preso. Ah, meu Deus. Entende? So I ask, what time do I go? Então eu pergunto, que horas que eu tenho que ir no Harikata? Eles dizem, 6 da tarde. 30, I was sitting ready. Aí 4:30 da tarde eu já tô pronto. अरे हरी कथा तो वही है Harikata is the thing that makes all troubles disappear. Harikata faz todos os problemas desaparecerem. Todos os problemas. É verdade, quando não tem Harikata, You will feel sufferings. vocês vão sentir muito sofrimento. साधारण लोग इसे समझ नहीं But ordinary people cannot understand Mas this. as pessoas comuns não entendem isso. Maharaj, I'm keeping you very nicely here. Ah, Maharaj, eu tô deixando você aqui no lugar bem legal, aqui nessa casa. You can understand Mas your way. com cada qual entende de acordo com a sua qualificação, né? The truth. When you speak Harikata, Quando se fala Harikata, you will feel no hunger, no você thirst, não vai no ter nem cold. sede, nem fome.
You will feel only Ananda Você vai querer, bliss. você vai apenas sentir Ananda, toda bem-aventurança, você vai esquecer todos os problemas. All the bodily things you will forget. Todas as concepções corpóreas você vai esquecer. Harikata tem tanta bem-aventurança. And this prachar is called Paradukha Dukhi. Esse kata, essa pregação se chama Paraduka Dukkhi. So the one who is preaching, Aqueles que estão pregando, and the prachara, eles têm o Prataraka e o Pracharaka. O Prataraka é enganador e o Pracharaka é o pregador. Então esse Pracharaka, ele vê todas as divas, as almas condicionadas sofrendo nesse mundo. Ele está vendo as almas. we are seeing this body, but one who is O que a gente vê, by the preacher, he is seeing how the Atma is suffering. And o they, pregador ele não está vendo as pessoas com o seu corpo, ele está vendo a alma, ele está vendo que a alma está sofrendo. Nós temos que ouvir Harikata, porque Harikata ela é o alimento da alma. these things are O alimento do corpo é o quê? É arroz, é feijão, né? and one is food for the body. Try to Dal. understand this. Mas Harikata é o alimento do espírito, da alma. This body is like a cage. Esse corpo é como uma jaula, uma prisão. Our Atma. E quem que está dentro dessa prisão? A nossa alma. Soul is longing, Nossa alma está assim, nossa, perseverando para escutar Harikata. Apenas para escutar Harikata. But you don't know. Mas você não sabe. What are you doing to this body? You are O que você está fazendo com esse corpo? Você está dando alimento, né, comida para esse corpo. E Bhaktivedanta Swami Maharaj, Prabhupada, está dando esse exemplo. picture of a cage. Uma imagem muito legal, assim, de uma jaula e dentro That is the soul. tem a alma. And what is this cage? This cage is our E o que body. é essa gaiola? É o nosso corpo. E a gente está alimentando essa jaula, a gente está decorando a nossa jaula, esse corpo. The cage we are very nicely A gente decorated. está decorando bem legal, assim, bem belamente a nossa jaula. We are not giving the food to the soul. Mas a nossa alma está passando fome. Não estamos alimentando nossa alma. To the soul. Então o que vai acontecer com a alma? The Atma is fainting. Just like A alma ela está assim murchando. what happens desmaiando. to the body? O que acontece com o nosso corpo? It's fainting. Se a gente não come, nosso corpo ele começa a Try to ter understand this. fraqueza, né? Desmaia. Atma is longing Então to tem que hear entender isso, que a alma ela tá assim perseverando, buscando ouvir um Harikata, que é o alimento dela. The Atma is suffering so much and no one A is alma, giving Harikata. a Atma, tá sofrendo tanto quando ninguém dá Harikata. I will end the katha here. Eu vou finalizar o kata agora. Rupa Goswami, Rupa Goswami, Gurudev, o dia do desaparecimento de Rupa Goswami vai ser no Gopinatha Bhavan. Gurudev stayed in Gopinath. E Gurudev ele sempre passava esse dia no Gopinatha Bhavan, no desaparecimento de Rupa Goswami, Tirobhavtiti. From 3:30. E ele, desde 3:30 da tarde, no dia do desaparecimento de Rupa Goswami, no Gopinatha Bhavan, ele sentava assim, ó, 3:30 da tarde, e ele sentava na asana já. E as pessoas passavam e falavam, Gurudeva, é apenas 3:30, ninguém vai vir. As pessoas só vão vir às 6 da tarde. Antes das 6 da tarde, ninguém vai vir. Gurudeva ficava bravo. Ele falava assim, tá, então você vai sentar aqui agora. If there's anyone there, then one person was sent. Mas você tem que ir lá e ver se quem mais tá aí e chamar também. Madhava Maharaj. E aí ele mandava Madhava Maharaj, vai ver. Quem tá aí, chama. There is no one there E não yet. tinha ninguém lá ainda. It's only 4:34 E aí quando chegava 4:30 da tarde, and there's only the carpets on the tinha floor. apenas os tapetes assim no chão No one is e sitting ninguém there. sentado lá. Not a pandit is there yet. So then 4:30, Gurudev was so enthusiastic. E aí Gurudeva tava bem assim entusiasmado He para was ir, so restless. He said, I will assim inquieto. E eu vou. Ele falava assim, eu vou. go. Left. E 4:30 ele ia. See what it says?
अरे मैं जाऊं तो तब तो लोग आएगा He said to the Sevak, only if I go, people will come. Aí ele falou pro Sevaka, só se eu for, as pessoas vão. Porque o Sevaka falou pra ele, não tem ninguém lá. Não, mas se eu for lá, todo mundo vai pra lá. Himself started to E go. aí ele mesmo começou a ir. Gurudeva, ele próprio. Sevak said, तेरा क्या हो गया Gurudev, you will waste so much time waiting there. Then what does it do? Aí o Sevaka falava pra ele, você vai ficar muito tempo esperando lá. Enthusiastic to Mas speak Gurudeva ainda assim ele era muito entusiasmado para falar Harikatha. हरि कथा जो उत्कंठित होते Gurudev was always so enthusiastic to speak Harikatha. Gurudeva ele sempre estava muito entusiasmado para falar Harikatha, muito, muito animado. Porque quando a pessoa vê a alma e vê como a alma está sofrendo, de todas as almas condicionadas que estão sofrendo, elas estão sofrendo, elas estão desmaiando, elas estão morrendo. Morrendo não, né? Mas estão assim, murchando. Okay, how are you? You say I'm fine. Vocês não nem prestam atenção, vocês dizem, ah, tá tudo bem. Mas você não sabe, você não tem conhecimento sobre a sua própria alma. Quando você tiver conhecimento sobre a sua própria alma, você vai entender, e então você deve escutar Harikatha. Essa é a verdade. The more progress you make in this bhajan, Quanto mais progresso você fizer no seu bhajan, aí você vai ter autorrealização. कितने तरफ से Gurudev was always so much suffering जब तबीयत जब खराब हो when his health was not so good anymore. Gurudeva ele sofria muito, porque quando a sua saúde não estava muito boa, por exemplo, em 2010, When he came back from Russia, quando ele voltou da Rússia, राधाष्टमी पर इतने गुरुदेव तरफ on Radha Ashtami, he No was Radha suffering Ashtami. so much. ele estava sofrendo muito. For 60 years, I have followed Radha Ashtami. Ele falava assim, eu observei 60 anos em Mathura Uradastami. Ele queria muito ir, mas o médico não deu permissão para ele ir. Gurudev was so much suffering. Gurudeva, então, ele estava sofrendo muito por isso. The more taste you get for E quanto mais gosto você ganha por Harikatha, mais você tem compreensão dessas coisas. Como você tem o gosto nos santos nomes, no nome de Bhagavan, e as pessoas comuns, elas não entendem isso. É por isso que eu estou dizendo que para lá da Maharaj, ele está explicando, Prabhu, para Nrsimhadeva, ele está explicando, Prabhu, todas as divas, as almas condicionadas, por favor, libere elas desse mundo, e para sofrer pelos pecados delas, me mande para o inferno. E Nrsimhadeva chorou quando ele escutou isso. Porque ele é Bhaktavatsali, ele tem muito amor e afeição aos seus devotos. E aí ele disse assim, ó Pralada, eu prometo você que esse Titi, nesse dia, se todo mundo ouvir esse Harikatha, é que nem vocês, quando é seu aniversário, você dá o presente, né? You are happy on the anniversary of your. Tem 2 dias que você fica bem feliz, né? Um é no aniversário e no casamento também. You will remember things, and the other day is on your Então, birthday. é no aniversário e no casamento, dia de casamento. O aniversário de casamento e aniversário, né, de nascimento. Aí você fica bem feliz. This is my 25-year birthday. Okay. From airport, we went directly to their place. Chegou uma pessoa que estava fazendo aniversário no aeroporto e falou, esse é o meu aniversário de 25 anos, aí a gente foi lá na casa dela. They decorated. Eles decoraram bem legal, bem bonita a casa. जीवों की जो है यही कहते हैं प्रहलाद महाराज ऋषिदेव करे प्रहलाद Nrsimhadeva Então, said, Prahlad Maharaj, Nrsimhadeva estava falando para Pralada Maharaj, eu prometo para você, my appearance. hoje é o dia do meu aparecimento. The persons who take Aqueles part on my que birthday, participarem do meu aniversário, Nrsimhadeva estava explicando, eu prometo a você, Pralada they Maharaj, will all be delivered. que todas as pessoas que escutarem o Katha dessa lila serão liberadas. Bolo se Vrindavana Bihari Lala Ki Jai. Jai. आयु देव मुनयो
युक्त काम मौनम चरंती विजन परात प्रहलाद महाराज जी ने इसे अंतिम यही जो है कही हे प्रभु आप मुझे एक बात Prahlad Maharaj is saying this in the end. Então, no fim, Prahlada Maharaj diz assim: Don't preach your katha in the eu world. quero pregar o seu katha no mundo inteiro. Why do people preach? Então, por que as pessoas pregam? Pelo benefício das divas, não há outra razão. When you sit in Vrindavan and do your bhajan, there is a Quando você senta em Vrindavana e faz o seu bhajan, tem muita bem-aventurança, mas aqui no Ocidente vocês estão aqui de um lado para o outro. Mas quando vocês se lembrarem do Katha de Nrsimhadeva e o Katha do Guru Varga, aí a sua vida vai se voltar para a pregação. Assim como quando tem um jogo que você... Assim como você dá uma coisa para receber outra. Então você tem que fazer o bhajan e pregar. E ajudar os outros a fazer bhajan. Você tem que dar e receber. Jai Prahlada Maharaj Ki Jai, Nrsimhadeva Ki Jai, Gurudeva Ki Jai. Veja essa garota, ela veio assim de muito longe, que faz muitos anos que eu não vejo também. Ela estava assim há muito tempo atrás que ela não vem. Ela tinha tantos obstáculos, né? Ela tem tantos obstáculos para vir. Você veio sozinha? Com a minha família, ela tá falando. Aonde eles estão? Por favor, se levante. Your daughter is there. Who is there? Your daughter, your son? My husband and my two daughters and my son. They are outside. No, children are here. Look, your daughter. Daughter is there. Então foi a família com a filha no Harikatha de Gurudeva. She is so much enthusiastic. Ela é tão entusiasta, ela tem tanta animação para ver o Senhor. O Senhor não está longe. E mesmo assim ela vê. Bhaktivedanta Vandana Goswami Maharaj Ki Jai. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare. Vou concluir aqui então, aí acho que vai acontecer o Arati. Vocês podem acompanhar na live do Vana Madhurya oficial. Jai Shila Gurudeva aqui, Jai, perdão pelas falhas aí de som, mas acredito que não houveram perdas substanciais no Harikatha. Jai Shila Gurudeva aqui.